nós vamos A maior biodiversidade do planeta é do Brasil. A capacidade de desenvolver produtos compatíveis com a floresta é dos brasileiros. Um agro forte que alimenta o planeta é do Brasil. E o trabalho duro, a pesquisa de ponta, o desenvolvimento tecnológico é dos brasileiros. Ser reconhecido pela capacidade produtiva, matriz energética limpa, inovação e pelo maior programa de inclusão social do mundo também é do Brasil. Assim como ser respeitado pelo talento que conquista o mundo é dos brasileiros. A Apex Brasil leva nosso país para o mundo todo, promovendo produtos do Brasil e o talento dos brasileiros. As exportações estão batendo recordes, trazendo os melhores resultados da história. Nosso país está indo cada vez mais longe e conquistando a posição que merece no mundo. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Apex Brasil. Governo Federal, União e Reconstrução. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar.
para suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Segundo o fundador da Wired, não vivemos uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. As transformações em diferentes áreas da sociedade e da economia vêm impactando de forma cada vez mais acelerada ao mundo do trabalho. Os estudos apontam que o gap de habilidades atual no Brasil já é de 81%, ou seja, a cada 10 gestores contratando, 8 deles não encontram pessoas candidatas com habilidades necessárias. O ponto-chave está na diferença entre as habilidades exigidas para as funções que estão deixando de existir e as vagas que estão sendo criadas. Acreditamos que as empresas precisarão ser cada vez mais protagonistas nesta jornada educacional para liderar programas de upskilling e reskilling em larga escala. E tão importante quanto a escala e o volume das pessoas impactadas é garantir que essas oportunidades cheguem às pessoas que historicamente tiveram menos acesso. Venha fazer parte desta jornada com a gente. Vamos agora para o último painel da nossa programação da ABS Conference 2023. O tema do nosso painel é Brasil, nação empreendedora, o ecossistema global de startups e inovação. Essa mesa redonda vai tratar sobre os atuais desafios da diversificação das fontes de capital para as startups e também sobre como atualizar os mecanismos para apoiar a inovação e abrir novas frentes de receita. Para falar sobre esse assunto, eu convido aqui ao palco Eros Silva, gerente de portfólio de IT, Games, R&D e Innovation da Apex Brasil. Seja bem-vindo, Eros. Convido também Orlando Sintra, fundador e CEO da BR Angels. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Vou convidar agora para vir ao palco conosco Laura Constantini, Chief Strategy Officer na Astela Investimentos. Laura, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E convido também José Menezes, gerente de mobilização empresarial da Embrapi. Muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Para fazer a moderação desse nosso último painel do dia, eu convido Eduardo Felipe Matias, líder do Comitê de Startups da ABS. Eduardo, seja bem-vindo, é com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Aqueles que estão aqui ainda, os que estão online, os que estão aqui ainda são sábios, não só por saberem que é um péssimo horário para sair em São Paulo, né, e pegar o trânsito, mas porque vão ter um conteúdo muito especial aqui dos nossos palestrantes, que eu agradeço já, né, pela presença. Muito obrigado por terem contado com o nosso convite. Agradeço a todo o time da ABS, dou os parabéns ao time da ABS que organizou o evento, a The Shifts pela curadoria. E a gente vai tratar de um tema, né, que eu acho que é muito relevante para o que é o próprio tema da conferência, que é a questão do futuro, né, o futuro digital. O empreendedorismo inovador é vamos dizer, uma coluna fundamental desse futuro digital. A gente sabe o quanto o empreendedorismo inovador é importante para o país, é importante no sentido de geração de empregos, né, de negócios, de novos setores, inclusive, que surgem graças a esses negócios, e de também, né, o quanto é importante fomentar esse empreendedorismo e quanto esse ecossistema que a gente vai discutir hoje depende desse fomento, depende de determinados atores, de determinadas medidas, né, que a gente pretende esmiuçar um pouquinho aqui para vocês. Então, já começando, e a gente, né, gostaria de colocar assim, também aqui o QR Code para a gente intercalar algumas perguntas da plateia, mas eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre cenário, né, cenário e tendências nesse ecossistema. A gente teve recentemente, vamos dizer assim, no começo do ano, um clima assim, de um pouco de pessimismo, por alguns números que foram mostrados, né, em relação ao investimento em startups. A gente vinha, esses números são da Distrito, que anualmente faz esse tipo de levantamento, a gente vinha de um patamar aí pegando investimentos em venture capital, né, em um patamar de 3 bilhões de dólares, que foi aumentando aí em 2020 para uns 3,7. Em 2021, a gente teve um salto brutal, né, para 10 bilhões de dólares, mas isso se deve a algumas rodadas, e acho que foi um ano realmente atípico. Em 2022, voltou para a normalidade, mas ainda com um aumento em relação
ao que era 2020, uma diminuição em relação ao que foi 2021 para 4 bilhões e meio. E no primeiro semestre desse ano já houve uma queda, né, e a gente só tem os números do primeiro semestre, uma queda de 50% nesse investimento, que foi de 800 milhões, mais ou menos, até agora. Então, eu queria perguntar um pouco para vocês em relação a esse cenário. Eu acho que vale tanto para aqueles que trabalham, né, e que atuam no dia a dia do investimento em startups, mas quanto aqueles que estão em instituições que assistem também e participam e ajudam essas startups a sobreviverem nesse ecossistema. Como vocês veem esse cenário atual, né? Primeiro isso, e um pouco as tendências, né, para os próximos anos, 2024, principalmente. Vocês acham que existem aí, e aí eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, em nossas respectivas instituições, quais são as apostas, o que vocês têm visto como tendências que merecem atenção, né? Então, a gente está falando aí muito em IA hoje. Existe a questão de descarbonização, que foi tratada agora há pouco, a gente pode tratar um pouco mais sobre isso numa próxima rodada. Mas acho que é isso, cenário, né, cenário atual e tendências para os próximos anos. Talvez, quem gostaria de... Vamos começar vamos seguir aqui a ordem mesmo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, Abis, parabéns pelo evento. Bem, a Apex Brasil ela tem uma visão positiva para esse ano, né, e para o próximo ano. Eu acabei de ler uma notícia essa semana que o Brasil está em segundo lugar em FDI, né, que é investimento direto, atrás apenas dos Estados Unidos, seguem atrás do Brasil, Canadá e México. Tá? A Apex Brasil, esse ano, já contribuiu para captar mais de 1,5 bilhões de dólares de investimento, só esse ano. Então, nós temos uma perspectiva assim, positiva. Eu acho que o momento que a gente vive político, geopolítica que nós temos hoje, é um momento complicado, né, mas que onde alta de juros, com poucas perspectivas ou baixas perspectivas de melhorar nos próximos 2 anos, mas com uma diminuição gradual. Então, as ações que nós desenvolvemos no exterior, nós vemos um interesse muito grande no Brasil, principalmente na questão de biotecnologia, inteligência artificial um pouquinho menos, porque o Brasil não é um expoente em inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ela está muito concentrada na Ásia, né, por causa da China, Europa, que teve uma explosão de investimentos a partir de 2019, e também nos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, a biotecnologia, porque nosso país é um país de dimensões continentais e tem muita pesquisa sendo desenvolvida nas universidades brasileiras já há um certo tempo. Então, a nossa perspectiva, em resumo, é positiva para 2023, dado que a gente já tem esses dados que foram lançados essa semana, e para 2024 a gente pretende aumentar o número de ações que nós temos de atração de investimentos. Por coincidência, hoje, essa semana, aliás, está acontecendo o Brasil Investment Forum, que é um evento patrocinado pela Apex, que está acontecendo em Brasília, ano passado foi em São Paulo, no qual a gente discute com, né, especialistas do mundo inteiro, governos, como aumentar o fluxo de investimentos para a América Latina e principalmente para o Brasil. Obrigado. Acho que é interessante ouvir essa visão. Eu queria ouvir um pouco do Orlando e da Laura essa questão do como o investidor está pensando, né? Isso. Existe mais, ele está mais criterioso, existe menos liquidez, né? Houve um boom que de repente levou agora uma análise mais criteriosa das startups que aparecem para investimento. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre esse aspecto. Bom, primeiro, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas que estão aqui. Eu sou Orlando Sintra, fundador e CEO do BR Angels. O BR Angels, para quem não conhece, é uma instituição de investimento anjo, uma associação. Nós temos ali um DNA muito forte de CEOs, board members, ex-CEOs, ex-board members e executivos e executivas que investem em startup, né? Começamos em 2019, a fundação do BR Angels foi em 2019, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, fui executivo durante muitos anos, e em 2019 eu dei uma parada e nunca mais voltei. E via que muita gente queria investir em startup, né? Principalmente do lado corporativo. Era uma coisa nova, né? Os executivas tinham muito para colocar nas startups, não sabiam como, e o BR Angels meio que, né, nasceu ali. Eu sempre falo, muito mais por um acidente do que um planejamento, mas um acidente muito bom, e que as pessoas acabaram se juntando. Começamos com 10 pessoas, hoje tem mais 300 associados investidores. Temos 30 startups investidas. Vimos o boom de investimentos ali, né? Vivemos isso. Eu sempre falo que foi um momento interessante, mas complicado ao mesmo tempo, porque
nós víamos rodadas de startups, né, só para exemplificar um pouquinho do momento, onde a startup às vezes chegava, era interessante, mas não estava faturando nada, tinha uma ideia inovadora, mas nem tanto, não tinha nenhuma prova de que ia para frente, e chegava e falava, olha, meu valuation é de 40 milhões, 50 milhões de reais. E a gente falava, não faz muito sentido, né, e não investia. E ali, 2 semanas depois, ela passava e investia com alguém, né? Falava, outro grupo, um VC, colocou 1, 2, 3 milhões. E a gente se perguntava muito isso, será que eu estou louco? Será que a gente está deixando passar? Né? O maior receio é você deixar passar um investimento, não é você investir e dar errado, é você não investir e ele dar certo. Então, a gente se questionava muito disso. Passando esse boom, né, os valuations caíram, o mercado deu uma sentada, então, a nossa análise é que assim, aquilo foi um pico, de fato. Né? Eu acho que 2 anos atrás, teve aquele pico que ninguém sabia que era pico até então, todo mundo achava que ia continuar subindo, e não aconteceu. Mas os efeitos colaterais são positivos. Né? Da forma como a gente olha, investimento anjo a gente nunca deixou de fazer, os valuations melhoraram e muito, a qualidade das startups também, de certo modo, teve muita startup que vivia aquela montanha-russa, né, positiva da época e que hoje já é muito mais difícil. Perspectiva positiva para o ano que vem. Eu acho que taxa de juros, a economia, né, ficando um pouco mais com ativos variáveis um pouco menos ter um apetite menor do investidor, as startups também caíram nesse bojo. E é normal, né? Você tem um dinheiro muito mais fácil numa renda fixa, sem riscos, por que você vai, né, se arriscar? Da forma como eu vejo também, a IPO é uma coisa que a gente olha muito, então, os IPOs aquecendo, voltando a acontecerem, isso com certeza vai dar mais liquidez ao mercado, mas, sem sombra de dúvida, comparando o final do ano passado, este ano e ano que vem, as perspectivas são positivas. A gente já vê rodadas acontecendo. Como eu falei, a gente nunca parou de investir, mas ficamos mais criteriosos. Acho que o grande ponto positivo, né, para finalizar, em termos de qualidade. A gente via muito negócio que não parava de pé no mercado. Nós criamos um bet, né? Nós criamos bets de investimento. Acabamos de criar um bet, o bet 6 do BR Angels, em torno de 10 a 15 milhões, mas olhando a economia real, coisa que a gente nunca fez. Era sempre economia digital, escalável, etc. Nós paramos de olhar um pouco, calma aí, vamos investir também em economia real, porque a gente entende que o mercado deu essa mudada. Mas, como eu falei, eu acho que é bom, olhando para trás, sai um pouco daquela coisa do só unicórnios, né, para negócios mais sólidos. A gente acredita que essa safra agora, que está vindo de startups, vai ser uma safra muito boa. Né? Aquelas que nasceram no final do ano passado, este ano, com empreendedores com uma visão e uma cabeça diferente. Mas vamos ver. Bom, vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundadora da Astela Investimentos, é uma gestora de venture capital no early stage. Então, a gente investe logo depois dos anjos, no pre-seed, no seed e na série A. E eu queria só dar um pouquinho de contexto do que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, porque esse contexto é importante para a gente entender o que ainda falta para a gente voltar a uma liquidez um pouco maior no mercado. Então, Venture Capital ele é uma classe de ativos que depende dos vintages, depende de você ter a disciplina de investir todo ano ou a cada 2, 3 anos, né, com consistência, para que toda safra você tenha participação nas safras de negócios ou de startups que estejam surgindo. E é uma classe que depende muito da trajetória toda de VC até um evento de liquidez no late stage ou no IPO. E essa dinâmica de investimento em venture capital não é exatamente confortável para o investidor brasileiro. O investidor brasileiro está começando a entender como o venture capital funciona, a questão da disciplina, a importância, né, da disciplina, dos vintages, da escolha dos gestores. Então, a gente veio passando por uma série o mercado de capitais como um todo, e o investidor veio passando por uma série de aprendizados. Então, primeiro, eram os investidores ou as famílias que investiam direto nas startups, sem a ajuda de ninguém, e aí investia em quem estava mais próximo, no amigo, no filho do amigo, e o que acontecia era que
a capacidade de seleção ou de atrair bons empreendedores desses investidores era pequena, a falta de contexto também, e isso fazia com que esses investidores, obviamente, não tivessem a expressão do que estava acontecendo no mercado e, portanto, tivessem uma experiência ruim. Aí, a hora que esse entendimento, né, de que é uma classe de ativos que precisa de um know-how, uma experiência, um network para investir, acabou sendo comum, essas famílias ou investidores começaram a investir, né, nas gestoras, ainda aprendendo, né, como selecionar uma gestora, como construir uma estratégia de portfólio em venture capital, e veio uma fase muito bacana para todo mundo, que foi a queda das taxas de juros, que principalmente significou que o custo do erro caiu. Quando os juros caem, para venture capital, significa que fica mais barato errar. Então, quanto mais dinheiro, né, se coloca numa startup, mais experiência, mais experimentos vão acontecendo, mais testes, né, em marketing, em distribuição, no próprio produto. E quanto mais barato for errar, mais a barra, né, da exigência daquilo, da disciplina e etc., acontece. Então, o que a gente viu foi realmente isso. Era tão barato errar que muito dinheiro foi jogado em capital de risco e portanto, a gente teve uma elevação de valuation e esse momento em que a gente está vivendo hoje, que é um momento de ajuste. Então, o que a gente vive hoje não é só a questão da taxa de juros estar alta ou estar baixa. Tem ainda muita coisa na carteira dos investidores e dos fundos que ainda vai sofrer ajuste. Quando? Ainda quando as empresas que captaram há 1 ano e meio, 2 atrás, que quando viram a crise, seguraram os gastos, né, tiveram um burn menor e, portanto, esticaram ou estenderam o período sem a necessidade de captar novamente. E agora, quando essas empresas voltarem à captação, é que o mercado vai entender qual que vai ser o apetite, ou que vai ser o valuation, ou quanto que essas empresas cresceram e que merecem um salto de valor, para entender, merece ou não, né, para entender o quanto que ainda existe de ajuste a ser feito nas carteiras dos fundos. Então, não é que não existe dinheiro para investir em venture capital, é que o investidor ainda está ressabiado do quanto que esse ajuste ainda vai vir e não teve um ciclo de liquidez, porque toda vez que a gente tem um ciclo de liquidez, devolve o dinheiro para o investidor, ele não só tem mais liquidez, como fica mais seguro para devolver isso para a própria classe de ativos. A falta do ciclo e da liquidez e ainda o receio de que possam existir outros ajustes é uma questão que paira no ar. Então, eu acho que a gente só vai ver um mercado mais normal no final do primeiro semestre do ano que vem. É um pouco da minha expectativa. Ainda existem outros. Isso é o investidor, pessoa física, ou o mercado privado. O mercado público tem se preparado para trazer um pouco mais de liquidez para as cadeias de venture capital. Mas a gente está num momento de menor liquidez, sim. Os fundos têm, alguns fundos, né, algumas gestoras têm ainda um capital de outras esforços de fundraising, e é com isso que a gente está lidando. Mas, para voltar, eu acho que é uma normalidade, acho que, vamos por pré-crise, ainda tem um tempinho.
Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Eu sou José Menezes, da Embrapi. Agradeço a ABS, na pessoa da Jamile Sabatini, pelo convite, essa ótima oportunidade de a gente conversar um pouquinho aqui sobre startups. A Embrapi, especificamente, a gente tem uma visão, obviamente, né, a realidade de 2021 para cá, concordando com o que foi dito pelos colegas, mas a Embrapi, como a gente fomenta, nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas que recebe recursos dos impostos de todos nós, a partir do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Indústria e Comércio e outros ministérios que integram, além do BNDES, SEBRAE, todas essas instituições aportam recursos na Embrapi para a gente fazer um fomento com foco em pesquisa e desenvolvimento, inovação, a partir de demandas, desafios tecnológicos concretos que as empresas tragam para os centros de pesquisa que integram a nossa rede. A Embrapi são 95 centros de pesquisa de excelência, aí de Manaus a Recife a Porto Alegre, né? Na área aqui de software, especificamente, um César do Porto Digital faz parte da nossa rede, um CPQD, Eldorado, aqui em Campinas, né? São instituições de muita relevância na área de software. E a gente está à disposição dos empreendedores quando eles têm um desafio tecnológico para a gente fazer esse desenvolvimento, essa inovação aberta, né, de forma conjunta, e a gente chega junto mitigando o risco tecnológico. A gente co-investe sem tomar equity e sem ter um retorno, não é crédito, a empresa não precisa devolver nada para a gente, né, o empreendedor. Então, concordando com o que foi dito, eu faço uma observação da nossa ótica de fomento, que o que a gente nota são investidores, aqueles mais pacientes, que enxergam e estão dispostos a um ciclo mais longo de retorno, né? Não tanto aquilo que a gente estava muito acostumado de startups na área de TIC, que você tem um ciclo bem mais curto, né? Na expectativa de escalar de forma mais fácil, né? Então, mudou um pouco o contexto, e do lado das startups, do perfil dos investidores, né? E do lado das startups com um perfil mais deep tech, aquelas que têm embarcadas nas suas soluções, nos produtos e serviços que elas estão desenvolvendo, muita tecnologia. Então, obviamente, a gente está falando de IA, né? Estamos falando da área bio, foi comentado aqui no painel anterior, muitas startups do binômio aí, né? De bioinformática, e aí entra tecnologias quânticas, N áreas específicas, que não é o caso da gente conversar agora. Mas, só para vocês verem, fundamentando com números, levantei hoje isso aqui, conversando com uma colega, veja, a Embrapi é jovem, ela tem 10 anos, né, que a gente celebra esse ano. Nesses 10 anos, Eduardo, falando de startups, tá? Foram 181 projetos apoiados pela Embrapi, nós estamos falando de 157 milhões de reais, projetos só de IA com o público de startups, pequenas empresas. Tá? No ano de 2022, foram 39 milhões de reais, 25% do agregado dos 10 anos anteriores. Tá? Então, assim, na nossa ótica, discordando um pouquinho, né, respeitosamente, da nossa ótica de um fomento que, obviamente, não tem juros, não tem equity, é tudo de bom e amigável de pai para filho, né? Porque vem dos impostos de todos nós para realmente promover a inovação, tornar a economia nacional mais complexa, né? Com maior tecnologia. Então, há, sim, muita demanda. Agro é muito forte, obviamente, agroindústrias, né? E bioeconomia, de modo geral, como foi dito no painel anterior aqui, né? Bioinovação, saúde é uma área muito forte. E o Brasil, pela sua dimensão, obviamente, muito disso alimenta o mercado interno, né, pelo tamanho e representatividade, mas o empreendedor brasileiro, ele realmente tem um ímpeto, tem um diferencial, conseguir empreender em meio a muitas adversidades, né? Então, muitos países têm problemas estruturais de falta de empreendedorismo, né? É cultural mesmo. Isso não é um problema no Brasil, felizmente. Então, o que a gente vê, e os nossos números mostram que a situação está bem mais aquecida do que aparenta nas manchetes aí, né, e nas rodas de conversa. Então, a nossa mensagem é de otimismo, na verdade, mas para um público mais diferenciado, Deep Techs, né? Essa semana está tendo aqui em São Paulo o Deep Tech Summit, né? 2 dias inteiros, só debates com investidores, com instituições sobre Deep Techs. O potencial é muito grande, quando você tem nichos e alta tecnologia embarcada. É muito bom e animador, né, ouvir isso de você, José, porque, de fato, até entra bem como um gancho para o que a gente vai tratar agora, que é a questão exatamente do poder público, né?
o quanto que esse ecossistema ele depende apenas dos atores privados. A gente sabe que não é assim, né? Você tem que ter um ambiente de negócios. E ambiente de negócios, estou falando não só de segurança jurídica, foi um ponto que foi trazido por uma das perguntas, que acho que vale a pena a gente abordar um pouco também isso, mas, em si, a questão de você ter um ecossistema em que ele vai florescer também por conta de incentivos, fomento, que a gente sabe que existem em outros países, né? Eu tive a oportunidade, uns 2 anos atrás, de desenvolver, de conduzir um estudo a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e da União Europeia, né, o brasileiro e a União Europeia, para verificar propostas e projetos e políticas públicas que são adotadas em alguns países europeus que poderiam ser trazidas para cá, principalmente pensando no marco legal das startups. Bom, a gente teve aí, em 2021, o Marco Legal das Startups, que foi bem enxugado em relação à proposta original, e esse marco legal trouxe um exemplo, acho que um dos bons exemplos de política que foi adotada lá, é a questão das compras públicas, a questão do regime especial, né, de contratação de soluções inovadoras, que é pouco difundido, né? Então, a gente tem aí muito a aprender com outros países. Acho que, para a gente ser competitivo, o Brasil, como acho que você observou muito bem, ele tem empreendedorismo como algo que está no DNA, mas a gente tem uma característica, né, e acredito que instituições como a Embrapi, a Apex, etc., venham para suprir isso, do poder público fornecer pouco suporte, né? Então, queria entrar um pouco nesse tema com vocês. Eu acho que vale tanto a visão de vocês, eles poderiam explorar um pouco melhor, né, o que cada instituição vem fazendo, mas também do lado, né, dos investidores e de quem vê as dores das startups mais diretamente, o que a gente percebe que as startups precisam, né, do que elas precisam e que a gente, no fim, não tem suprido, né? Essa questão das compras públicas, por exemplo, foi até objeto de um guia que a gente fez na ABS, no Comitê de Startups, que eu lidero ao lado do Cássio Espina. E, assim, você sentia nas startups a necessidade de entender melhor aquilo, mas, do outro lado, também a necessidade de que o poder público abraçasse aquilo como uma solução. E nós estamos falando do poder público como um todo, né? Estamos falando da pequena prefeitura, etc., todos entenderem que é importante contratar inovação. Então, talvez até a gente possa fazer a roda ao contrário agora, José, para aproveitar e emendar e tratar desse assunto. Maravilha. Veja, na nossa perspectiva, o mix de instrumentos, de ferramentas de apoio ao empreendedor que você possui no Brasil, ele é bem significativo. Ele não perde, na minha opinião, para a maior parte dos países da OCDE. As características, o conjunto de instrumentos que está à disposição. Você tem uma lei do bem, por exemplo, né, que poucas empresas conhecem. Felizmente, esse número cresceu, já são mais de 3.000 empresas beneficiárias, né? Tem uma questão de lucro presumido ou lucro real, que geralmente as pequenas operam, né? E tem uma restrição aí para acessar a lei do bem. Esse é um dos aprimoramentos que se trabalha em Brasília, né, especificamente na lei do bem. Mas, enfim, existem muitos instrumentos, as fundações de amparo à pesquisa, a FINEP, o BNDES, a Embrapi, que é uma instituição mais jovem, né, mas que já nasceu para operar de forma mais desenrolada, simplificada, porque a gente não tem edital, é outro modelo, né? Então, assim, existem muitos instrumentos. Você pode discutir a efetividade, se um é mais burocrático ou não, né? Mas o mix de instrumentos ele é muito robusto. Pode comparar com a Suécia, com o Japão, com os Estados Unidos. Você realmente tem muitos instrumentos para ajudar o empreendedor. Aliás, aproveito para dizer, isso não é nosso não, tá? Mas a Confederação Nacional da Indústria faz um trabalho muito sério para ajudar a divulgar e mapear todos esses incentivos, federais e estaduais, tá? Mas tem uma ferramenta chamada MEI Tools, de mobilização empresarial pela inovação, meitools.com.br. Você entra lá, tem o mapa inteiro dos incentivos do Brasil todo, para a inovação. O desconhecimento é muito grande, por mais que seja divulgado, principalmente entre startups pequenas, né? Grandes empresas têm conhecimento, têm capilaridade, têm consultoria, têm isso, têm aquilo. Então, é importante que as empresas, startups, empreendedores conheçam os mecanismos que estão à disposição, né? Você tem um Sebrae, que é onipresente, mas estamos falando de outros instrumentos que se somam a essas agências de fomento, né? Dá para melhorar, dá para aprimorar, com certeza. Você mencionou o Marco Legal de Startups, né? Foi um grande avanço. Ficaram algumas coisinhas de fora, né? Que o setor como um todo já reivindica, tem uma voz muito forte do movimento de empreendedorismo inovador no Brasil, em Brasília, né? Há vários grupos que fazem essa mobilização. Você falou do Cássio Espina, né? É um grande interlocutor que projeta muito a perspectiva do investidor e do ecossistema como um todo. Então, tem muitos instrumentos, podem sempre melhorar, mas eu, pessoalmente, acho que o maior desafio é a divulgação. São os empreendedores conhecerem e saberem como acessar. E hoje tem ferramentas já disponíveis para isso.
gratuitas. Bom, vou dar um pouco da perspectiva de quem está na iniciativa privada. Como é que a gente olha para tudo isso? E quais são os exemplos que a gente tem, né? O investidor privado, ele normalmente não corre risco regulatório. Então, tudo que tiver faltando a regulamentação ou em vias de ser regulamentado, afasta o investidor privado, porque aquela é uma incerteza ou um risco que normalmente é muito difícil da gente medir, a não ser que estivesse próximo de um outro ecossistema que não é o nosso. Então, tudo que corre... E aí, aonde que tem um exemplo claro de risco regulatório, que não é um risco regulatório, mas é um risco de aprovação do governo, são a Anvisa, por exemplo. Então, no Brasil, por exemplo, é raríssimo o investidor que vai investir em inovação antes de uma aprovação da Anvisa. Como que isso acontece? Como que a parceria entre o público e o privado antes das aprovações acontecem nos Estados Unidos? Muitas vezes dentro das universidades, como uma parceria onde o fruto daquela pesquisa e tal vai beneficiar um investidor ou uma indústria, alguma coisa assim. Isso acontece muito. No Brasil, acontece menos. Mas é um exemplo de como que isso pode acontecer e que tipo de investidor que corre qual tipo de risco. Então, hoje, o que o Brasil carece, né, a hora que a gente pensa na iniciativa privada em si, é um cenário regulatório mais estável. E não só na questão das aprovações e tal, mas também em questões de estabilidade econômica. Então, por exemplo, 80% dos projetos de inovação ou mais vão morrer. O que acontece com o empreendedor depois que ele falha, né, a primeira vez? E tem um valor enorme falhar, aprender com um erro. Mas aquilo, no Brasil, é tão difícil de você se desvencilhar de um projeto que deu errado, que acaba trazendo um peso muito grande para a atividade empreendedora. Então, esta é uma outra coisa que é relevante. A gente, por exemplo, sofreu um processo de falência dentro de um dos portfólios. A gente abriu várias jurisprudências. A gente conseguiu sair do polo passivo em todas as instâncias. Mas isso foi algo muito, muito, muito custoso, em termos de custo de advogado e etc. Para a gente, acho que foi muito bom para o ecossistema como um todo, que abriu uma precedência e uma jurisprudência bacana, mas é muito difícil. Então, esse tipo de situação no Brasil precisava ser um pouco mais fácil. Isso tudo azeita, né, e dá espaço para mais inovações. Então, a gente realmente conseguiu um desfecho favorável, mas se for conversar com alguns fundos de private equity, por exemplo, que passaram por situações complicadas, às vezes os gestores e os diretores estão com o nome sujo até hoje, sem nunca ter tido nenhuma responsabilidade pelas decisões tomadas por aquelas empresas e etc. Então, esse o ambiente que faz parte, né, de um arcabouço regulatório que a gente ainda tem muito a melhorar. E por fim, só lembrando que uma boa parte dos ecossistemas de inovação nasceram através de demandas do governo. O Vale do Silício, por exemplo, ele nasceu através de uma demanda muito forte pela indústria armamentícia na época da Segunda Guerra. Então, é o governo promovendo pesquisa e inovação para coisas que a iniciativa privada ainda não está olhando ou não consegue ainda entender a dinâmica do capital, que o investimento do governo é extremamente relevante e isso acaba criando possibilidade para inovações
saírem a partir dessas iniciativas do governo, que são muito, muito importantes. Então, sim, o governo tem um papel muito importante, não só de fomento a essas inovações, porque eles acabam abrindo espaço para outras, mas também de ter um cenário mais favorável. Bom, eu costumo dizer que são várias engrenagens, né? Quando você olha o ecossistema todo, são muitas engrenagens que o empreendedor, que a startup, pode usar ou não, né? E eu sempre digo que o Brasil está bem servido. Quando eu olho o setor público, né? Embrapi, Apex, semana passada ou retrasada, eu estive no evento do Corporate Ventures, muito legal, unindo todas as empresas, segundo ano que eu participo. Nós somos parceiros da Apex, parceiros do Sebrae. Então, a gente acaba colhendo muita coisa, tenta levar algum valor do nosso lado para eles, mas colhe muita coisa, seja por startup, seja as conexões, às vezes, que as empresas querem. E, quando a gente olha o ecossistema, você tem o investidor anjo, você tem o pessoal de crowdfunding, você tem os micro-VCs, você tem os VCs, você tem o private equity, você tem os bancos, você tem o governo, né, com seus vários órgãos, instituições. Então, tem aí um ecossistema, né, rico, e, para mim, a maior dificuldade é ver o empreendedor utilizando isso, que eu acho que foi um pouco que você tocou. O empreendedor, às vezes, ele não utiliza, né, o que ele tem que utilizar. Porque não é culpa dele também, ele tem um negócio para tocar, não é simples, né, é super complexo, mas ele tem várias opções. E os bons empreendedores e empreendedoras que a gente acaba notando que se diferenciam são aqueles que sabem usar. São aqueles que olham essas ferramentas todas e sabem usar. No BR Angels, a gente fala muito de smart, né? A gente leva essa coisa dos quase 300 associados para ajudar as startups, né? O dinheiro é importante, mas mais importante é a mentoria, a abertura de portas, é fazer essa ajuda ativa, né? E eu fico impressionado como a gente tem muito mais capacidade de ajudar os empreendedores, nós temos 30 investidas, tem muito mais gente ali pronta para ajudar, né? Executivos, executivas, gente de nome, gente já que tem muita experiência. Mas o empreendedor, às vezes, não usa. No começo, até gerava, assim, dos associados, uma coisa que eles voltavam, poxa, Orlando, mas a startup não está usando, né? A gente precisa ir lá, a gente precisa ajudar, a gente precisa... E eu sempre lembro, todo mundo fala, olha, a startup tem um negócio para tocar também. Ela não vai viver só de mentoria, só de abertura de portas. Ela tem muito mais o que fazer. Mas, de novo, os bons empreendedores sabem usar. Sabem ir atrás da Embrapi quando precisam, sabem ir atrás do VC, dos anjos, tem aconselhamento para isso. Não é simples, é complexo, tem muita coisa. Eu acho que a Laura tocou no assunto, tem dinheiro, né? O dinheiro está aí, só que ele está mais escasso hoje, né? Depois que passou aquela festa louca de todo mundo investindo em tudo, rápido, etc., porque tudo ia virar unicórnio, e, de novo, eu volto a dizer, foi bom, né? Do meu ponto de vista, foi muito bom. Todo mundo colocou o pé no chão e falou, calma aí, né? Retorno de 3, 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, dependendo de como você investir, não é ruim. Nem tudo vai virar um unicórnio. Nem todo investimento a um valuation baixo é bom. Investimento a valuation alto pode gerar down round, a gente vai ver pela frente. E o que está acontecendo agora são algumas saídas. A gente está sendo brindado positivamente, o BR Angels não tem nenhum write-off ainda, sempre falo, write-off quando a startup morre, né? Nós teremos, é natural, mas a gente não tem nenhum. E agora eu começo a ver algumas oportunidades de saídas dentro do próprio BR Angels, ou seja, secundária, a gente querendo comprar a participação das pessoas que entraram antes, ou M&As em mercado. Não são super M&As, né? Como a gente vê assim, não é uma coisa maluca de um valor alto que vai ser investido, mas sim pode dar uma boa saída. Então, eu acho que, no geral, né, de novo, eu trago um otimismo, eu acho que o ecossistema ele vai amadurecendo, o Brasil tem muito para amadurecer nisso, tem muito dinheiro para entrar, né, nesse mercado, mas os empreendedores vão amadurecendo com esse momento de entender que nem tudo é fundraising, de entender que, às vezes, eles podem fazer uma rodada e não vão conseguir fazer a segunda, e, quando eles não conseguem fazer a segunda, pergunta, tá, como é que seu negócio vai crescer ou vai perdurar sem a rodada? Né? Porque é isso que uma empresa tem que fazer, no final das contas, não pode ficar dependendo só de dinheiro eternamente. E tem empreendedores que se saem muito bem nisso, né? Acabam pivotando, como a gente fala no jargão, mudando. A gente tem um empreendedor que já vendeu sua startup, criou uma segunda, a gente investiu nessa segunda, o negócio não estava indo bem, nós fizemos uma revisão com ele semana retrasada, e ele falou, olha, eu mudei, o meu cliente era esse e agora é outro público, né? Mas ele já trouxe essa visão. Então, acho que, como a Laura comentou,
Ninguém reclamou com ele que ele errou, né? Ninguém apontou o dedo e falou, puxa, você errou na primeira ideia, não deu certo. Não, ele errou, ele já tinha aprendido, ele viu que ele precisava mudar, foi para um outro público-alvo e agora está começando a deslanchar. Então, para mim, né, o que fica assim, é difícil usar tantas ferramentas, e nós temos, como o Brasil. É complicado, não é simples, é muito complicado, mas isso a gente não precisa nem falar aqui, mas tem, né? Agora, ponto positivo de hoje em dia é startup. Tem que ser um negócio. A pergunta é, acabou aquela coisa de falar, eu não sei como eu vou fazer lá na frente, mas eu sei que eu vou ser uma grande empresa. Não, você tem que explicar como você vai ser lá na frente, como que você vai parar de pé, os unit economics têm que funcionar, se você não levantar a rodada, como é que funciona, você cresce, não cresce, morre, quanto tempo você tem. Então, eu acho que ficou mais pé no chão, ficou uma coisa mais... muita gente não entendia, né, às vezes, como é que essa empresa pode valer 50 milhões, 100 milhões, mas ela não está nem faturando. Então, hoje tem bem menos disso. Deixa eu aproveitar aqui e já acrescentar uma pergunta da plateia. Aliás, foram duas perguntas nesse sentido, e acho que você é a pessoa ideal, talvez, para tratar disso, e aproveitando até porque o tempo voou, né? O assunto era bom, o tempo voou. Se puder emendar já as suas considerações, depois cada um puder fazer as considerações sobre esse assunto, que é a relação entre ESG, né, entre sustentabilidade e startups. Acho que é importantíssimo a gente, num país como o Brasil, entender que existem negócios de impacto, lembrando que negócios de impacto são aqueles que são, ao mesmo tempo, têm fins lucrativos, mas trazem externalidades positivas, né, para a sociedade. E aí, esses negócios de impacto que vão resolver grandes problemas da sociedade, resolvem grandes problemas, são mundiais, muitas vezes, né? Então, a gente falou em Deep Tech, estamos falando em Climate Tech, a possibilidade de internacionalização das empresas brasileiras que têm essas soluções, né? E, portanto, que elas colham lucros, tenham patentes atreladas a essas soluções e, portanto, seja também um fator importante para esse lado da lucratividade dos negócios de impacto, né, com os efeitos positivos que a gente sabe. Então, queria ouvir de todos vocês, começando pelo Eros e aproveitando para você também desenvolver um pouco essa questão de como incentivar esses negócios, né, especificamente de impacto e também como um todo as startups, como que a gente pode fazer para que esses negócios prosperem e eles tragam esses benefícios para a sociedade. Certo, eu vou completar rapidamente a pergunta anterior, tá? Eu concordo com o José, eu acho que a gente tem, hoje o Brasil está bem municiado, precisa melhorar, sempre precisa melhorar, né? Às vezes o Brasil ele chega um pouquinho atrasado em alguns políticas, alguns tipos de ações. Por exemplo, eu estava trabalhava para a Nokia, fui para a França visitar um fornecedor que ia fornecer um software a um dispositivo. Eu vou revelar a minha idade agora, tá? É para colocar no modem daquele de stick que você colocava no computador. Então eu fui lá em Nice, num fornecedor que era da Nokia. E, naquela época, em 2006, 2007, já tinha um fomento do governo francês, com tax rebate e também com ajuda financeira que era difícil de achar no mundo naquela época, para startups no ambiente de inovação, isso em 2006. Então, nós chegamos, sim, eu acho, um pouquinho atrasados, mas agora, nesse momento, com a aprovação da lei das startups, da lei do bem e diversas outras, eu acho que a gente está bem municiado. O que eu acho que a gente pode melhorar é na organização, acredito eu, dos entes públicos que trabalham, né, os sem fins lucrativos, para as empresas como a Embrapi e a Apex, que já fazem um trabalho fantástico em parceria. Eu acho que essa parceria ela tem que aumentar para diminuir a burocracia e potencializar o investimento governamental em ações de um impacto maior. E também diminuir um pouco a burocracia. Existe uma caixa de ferramentas enorme, mas, para ser empresário no Brasil, né, tem que ser herói. Não poderia deixar de ser também para acessar essas ferramentas. Então, acessar essas ferramentas não é fácil, né? Precisa de dedicação. Muitas empresas não conhecem o que é a Apex, o que a Apex faz ainda, né? E é por isso que a gente patrocina esse tipo de evento, para poder conhecer, para poder ter acesso. Então, eu concordo com todos aqui em relação à pergunta anterior. Sobre ESG, eu acho que é um tema, não tenho certeza que é um tema que vai acelerar demais a partir de 2024. Principalmente vai dar um tempo da pandemia, então vai haver um tempo de respiro para a sociedade poder focar em coisas num momento diferente, né, dessa tragédia que a gente teve. Na Apex a gente está preocupado com isso. Nosso planejamento estratégico já envolve ações de ESG, promover setores, né, com mais afinco, aqueles que têm algum tipo de ação ou social ou ambiental. Nós vemos uma demanda cada vez maior por empresas que atuam
nesse setor, principalmente prestação de serviço. Quando acabou a palestra, acho que 2 palestras atrás, eu procurei uma das palestrantes aqui para tratar de cidades inteligentes, que é outro tema que a gente está em busca de fazer a promoção comercial de empresas que tenham soluções para cidades inteligentes. Então, tem tudo a ver. Para empresas de tecnologia, para a gente, pelo menos para mim, né, eu sinto uma falta enorme de uma propaganda maior, de uma ação maior das pequenas e médias nesse sentido. Nas grandes, a gente já vê uma preocupação muito grande, né, nesse tema, mas para as pequenas ainda é difícil a gente encontrar ações que a gente possa usar isso, por exemplo, na promoção comercial internacional. Então, essa é a minha visão sobre o tema. Bom, falando de ESG especificamente, o BR Angels investe em todos os segmentos, né? Nós olhamos todos os segmentos de indústria, sem exceção. Nós fizemos 3 investimentos em ESG no portfólio, em momentos diferentes, com negócios diferentes. A gente adora, né, esse tipo de investimento. A gente não investe em startup de impacto que não tem algum resultado. No final das contas, a gente vai sempre olhar o resultado que esse negócio vai trazer, etc. Mas uma das investidas, por exemplo, ela cresceu 50 vezes em faturamento do ano passado para esse. Talvez a estrela do nosso portfólio hoje, quando eu olho as 30, né, investidas, e ela trabalha com economia circular. Então, assim, com a parte de reciclagem, né, reversa. Então, assim, para a gente ficar claro como tem valor, né, não só pelo nome, né, eu tomo muito cuidado com isso, a gente ouviu falar metaverso, 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 e, de repente, o metaverso, né, está lá no metaverso agora, não está menos aqui. E agora a inteligência artificial também é outra coisa que está, e é um buzz, etc., que já não é de agora, para quem é de tecnologia já vê isso já há um bom tempo, mas agora talvez, né, explodiu positivamente. E ESG também se falou muito, né, então ficou aquela coisa, será que é uma moda, será que não é? Será que, do nosso lado, com resultados práticos, fica visível o quanto é importante e que dá resultado para a gente, né? Está dando bastante resultado. Eu comentei de uma startup que a gente fez uma secundária dentro do BR Angels, é essa startup de ESG, quer dizer, gente que investiu lá atrás já saindo e gente do BR Angels que viu essa startup e falou, eu quero entrar, né? Mesmo por um valuation maior. Então, acho que, no geral, é super positivo. A dica que eu sempre falo para os empreendedores, a gente, às vezes, recebe startup, né, com empreendedor de ESG, trazendo muito esse lado do impacto, né? O que eu vou causar, o que eu vou melhorar, e etc., mas pouco lado prático na parte financeira, né? E, do modo como a gente investe, isso é importante também. Então, eu sempre falo para os empreendedores, olha, muito legal, mas você precisa trazer, né, o que vem de resultado, como é que você vai se sustentar, e etc. De novo, né, existem outras empresas que investem em startups de impacto por outros motivos, não é o nosso caso. Mas acho que, no geral, é algo que veio para ficar, para mim não é moda, a gente precisa, né? Só o único cuidado é aquele, né? Tem que ter início, meio e fim, tem que ter um unit econômico que funcione, tem que ter o seu lugar, não é porque você é de ESG ou que você é uma startup de inteligência artificial que você é diferente. Muito pelo contrário, talvez a pressão seja maior. Então, a gente sempre toma cuidado com a modinha. Mas é algo que veio para ficar e algo que, assim, é gostoso de ver crescendo, porque, no final das contas, tem um propósito também, né? Além da parte financeira. Então, vamos lá. A gente olha para a ESG impacto de 2 jeitos um pouquinho diferentes. Então, a lente do ESG é uma lente de melhores práticas ou de uma governança que independe da tese, ou independe do que a empresa, do objeto social da empresa no dia a dia. E no nosso ecossistema tem uma questão extremamente importante, que é a questão da diversidade, principalmente na inclusão, que é algo que a gente ainda deixa muito a desejar, não só no ecossistema de inovação, mas também de investimento. O mercado financeiro é extremamente não diverso. Então, isso é ESG. São boas práticas que endereçam questões importantes da sociedade. E depois tem as teses de impacto, que são startups cujo objeto social delas é endereçar ou resolver algum problema importante de impacto, e quando o fundo ou a gestora tem uma tese de impacto, ela busca estas startups ou essas empresas que têm
teses relacionadas ao que ela quer deixar de impacto ou de legado. Então, são duas coisas na visão da Astela um pouquinho diferentes. E como que nós, por exemplo, olhamos para tudo isso? Em geral, a inovação ela traz um impacto para a sociedade extremamente relevante, que é a questão de você ter pessoas e empreendedores e empresas pensando em como resolver problemas ou como trazer soluções para questões, grupos, né, da sociedade de forma sustentável, economicamente, pelo menos. Então, isso por si só traz um impacto na economia, em termos de diversidade de matriz e de geração de riqueza, diversidade de pensamento. Você não depende, né? Uma economia dependente, uma ou outra fonte de riqueza ou de renda, como, por exemplo, as economias do petróleo, elas são muito problemáticas, não são pouco democráticas e tudo mais. Então, sempre quando a gente pensa em diversificação e inovação, a gente está pensando em trazer liberdade de pensamento, democracia e etc. Isso, por si só, já tem um valor gigantesco, né, socialmente. E fora aquelas empresas que por si só, têm, né, um objeto social pensando em questões que são de impacto e o quanto que a atividade empreendedora gera de emprego e etc. Então, por si só, isso já tem um valor gigantesco. Quando a gente traz mais uma camada de preocupação, que são as questões, né, que cada momento, cada era da humanidade precisa ser endereçada, que a gente está falando da questão climática, matriz energética e tal, traz ainda um peso, uma importância adicional para a inovação. E tudo isso é muito bacana de olhar a evolução disso com o tempo. Então, eu adoro fazer essa separação, porque eu acho que ESG ela são boas práticas que devem permear qualquer negócio, né? Faz parte da nossa preocupação como humanos, e ainda tem uma camada adicional que é o impacto ou quais são os benefícios inerentes ao nosso momento como humanidade que precisam ser endereçados, que são teses de impacto que são bem interessantes também. Obrigado. Perfeito. Muito rapidamente, que sei que já estouramos o horário, mas só para dizer que na ótica da Embrapi, em ESG, ficando só no Ezinho de Environment, tá? Nós temos 537 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, só em inovações verdes, tecnologias verdes. Estamos falando de eficiência energética, falando de resíduos. Nós temos 102 projetos só de economia circular derivados de resíduos, né? E disso são 110 depósitos de propriedade intelectual também, então tangíveis aí, né, na perspectiva do investidor, que se embarcam junto com a startup, né? Então, assim, quando você fala em Brasil, em bioeconomia, em sustentabilidade, essa agenda toda de economia verde, é uma plataforma enorme para empreendedorismo, um potencial tremendo nos próximos anos, realmente é de multiplicar, é um X de... Né, o Orlando comentou aqui algumas, né, de 20, 30, 40, 50 vezes, tem um potencial tremendo para o Brasil nessa área, atender não só o país, obviamente, mas o mundo todo. Então, economia verde, ESG, né, nós estamos falando de uma agenda de trilhão, na verdade, trilhões, múltiplos trilhões, e nesse binômio aqui, software com bioeconomia, tem muito recurso e muita oportunidade. Perfeito. Bom, obrigado a todos, acho que foi super rico o painel, uma salva de palmas.